Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte. Eu não posso falar muito alto hoje porque a minha filha está dormindo, então se eu ficar meio sussurrando, vocês já sabem, ela está no quarto aqui do lado. Ai, ai. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez essa semana. Eu sou o Guilherme, psicólogo, sempre me apresento aqui para quem está chegando agora, e estou com Matheus, também psicólogo, professor. E hoje estamos aqui, né, com uma convidada mais que especial, mais que Gabriela, especial. mais que especial. Gabi, se quer se apresentar, seja bem-vinda a um lugar familiar, né? Aqui é sua casa também. Sim. Gente, que prazer. Bom, sou a Gabriela, sou estudante de psicologia e faço parte do grupo de estudos do Gui e do Matheus, né? E da Aline, enfim, e o coletivo. Boa, muito bem. Isso. Já está Desde há muito alguns anos com a tempo, gente, né? né? Deixa eu falar. Acho que uns 2 anos, né, Uns Gui? 2 anos, né? Uns 2 anos. É. Boa. Bom. Muito bom. A nossa ideia hoje, a gente chamou a Gabi aqui também para participar, é da gente falar de um tópico que várias pessoas comentam com a gente, assim, como sendo uma dor, uma frustração, enfim, né, das graduações de psicologia, que é o fato da gente ter muito pouco de psicologia histórico-cultural, ou também de psicologia sócio-histórica, enfim, nas graduações de psicologia. E como a Gabi tá no processo de finalização, né, Gabi, agora da graduação? Falta um ano. Acabou. Boa. Ufa. Então a Gabi já está no processo de finalização aí da graduação, e como ela já está com a gente também há bastante tempo e tal, enfim, a gente resolveu fazer esse convite, até porque também ficar só eu e o Matheus aqui todo o encontro conversando é demais, né, Matheus? Chega, pelo Não, a amor de gente tem Deus. que vamos falar com outras pessoas, né? Beleza. E aí, enfim, eu acho que é um tema importante, né, e pra gente, enfim, pra gente pensar aí, pra gente conseguir refletir, até para pessoas que às vezes não são da área da psicologia e não tem muito essa dimensão. O que é que a gente acaba estudando mais, né, aonde que as graduações têm maior enfoque e tal. Então, a ideia é a gente conversar um pouco sobre isso, né, enfim, nesse programa. E aí, queria começar ouvindo um pouco de vocês, assim, como é que foi a experiência de vocês, como é que está sendo a experiência, né, Gabi, na graduação também, aonde que você viu psicologia histórico-cultural, quais foram os momentos, enfim, como E é eu que acho está que é sendo isso? legal, nós três aqui, só um comentário, que eu acho que são três formações em momentos até diferentes, né? Então, eu acho que a gente fala bastante de um movimento da psicologia histórico-cultural hoje no Brasil e tal, talvez seja legal, né? E acho que a Gabi, se quiser. Vamos pensar assim também, Gabi está se formando, Matheus, você se formou que ano, Mar? 19. 2019. E eu formei em 14. Então a gente Então. tem aí um panorama de, né, sei lá, há 12 anos mais ou menos aí. Isso é uma Pelo boa. menos dentro das nossas experiências, né? Que é uma experiência Sim. limitada e recortada, Uhum. mas, enfim. Mas dá para ter um parâmetro aí, né? Dá. Boa. Acho que dá. Quer falar, Má? Não, pode falar, Gabi, aí depois eu... Opa. Eu, então, entrei na graduação há 5 anos, tá? Então, eu tenho mais um ano, eu vou me formar em 6 anos, que não é o comum, mas porque eu mudei de cidade e, portanto, de faculdade, vocês sabem que, né, a gente se torna gradista. Um alô a todos os alunos de psicologia, especialmente Aquela coisa os de pegar gradistas. ementa, né? Ficar vendo se compensa. No noturno, pegar em outros horários e tudo mais. Então, eu tive que avaliar para que faculdade eu iria, se eu ia ter que passar muitos anos na faculdade. Então, 6 anos, na verdade, para uma pessoa que mudou de faculdade, é normal, é até bom. Né? Então, eu já fiz 5 anos de faculdade, tenho aí algumas coisinhas adiante. Eu morava em Avaré, interior paulista, então fazia faculdade numa faculdade particular lá, e acho que o que eu acho que é interessante é que eu tinha professores que vieram da Unesp de Bauru. Então, eu tinha professores que já tinham estado numa faculdade que tem um núcleo de sócio-histórica. Eles não chamam de história cultural lá, mas eles chamam de sócio-histórica. Mas antes de eu entrar na faculdade de psicologia, eu já tinha interesse em psicologia. Então, eu fiquei sabendo da PHC da SAEV Távora, do Saúde Mental Crítica. Legal. Saúde Boa. mental crítica não era ainda tão grande, apesar de que, né, me acessou, porque eu estava interessada, então o algoritmo me indicou. E ele fala muito de como ele foi da abordagem humanista, acho que era ACP, para PHC,
e fala muito de como foi importante essa transição, como ele não teve, né, PHC na graduação, então eu já coloquei a experiência dele, não teve muito Inclusive, quem acesso, não né? conhece ou quem não segue também, né, a Saúde Mental Crítica no Instagram, comece a Sim, seguir, putz, sim. é mais do que necessário. Nesse momento. Tem sempre um momento, assim, quando eu tô dando aula, que eu paro, assim, e boto alguns arroba na lousa e eu falo, gente, esse daqui Então, todo mundo tem que seguir. então. E eu acho que é uma boa introdução, porque ele vai falar bom, da crítica à saúde mental, ele foi meu professor num curso de introdução à saúde mental crítica também, não dá para unir bem com a PHC de um jeito um pouco menos denso, porque daí, a partir dele, eu também conheci o Bruno Bianchi do Catarsis, que daí tem uma densidade teórica maior em relação à psicologia soviética e tudo mais, maravilhoso também, Tudo recomendo. isso antes de entrar na faculdade. Antes de entrar na faculdade. Mas daí eu não fiz nenhum curso do Bruno Bianchi, eu só sabia que ele existia, ele fazia algumas ele faz, né, um monte de traduções, e daí no Twitter ele chamou o pessoal, se quisesse fazer tradução, tal, entrei numa lista de tradutores, e foi assim, então, que eu conheci, mas foi logo antes, tipo, 6 meses antes de eu entrar na graduação, já querendo entrar na graduação, eu conheci o Dassaev. Então, eu entrei na graduação já querendo a PHC, porque eu já tinha 32 anos quando eu entrei, eu já tinha uma noção da minha visão de mundo, visão de homem, o que era compatível, eu conhecia o materialismo histórico-dialético, por mais que eu não, né, conhecesse teoricamente muito bem, eu sabia o que era, sabia que estava alinhado minimamente com a minha visão de mundo. E aí, nessa primeira graduação, estou me alongando, vou tentar ser breve. Vai lá, tô adorando ver. Vocês sabem, né, que vocês me chamam. Ótimo. E aí, quando eu entrei na graduação, eu tive um professor maravilhoso, que ele era da análise do comportamento, mas ele manjava muito de materialismo histórico-dialético, ele se interessava muito pela base teórica da PHC, e a graduação dele tinha sido na Unesp de Bauru, ele tinha tido contato com a sócio-histórica, tinha tido, né, aula mesmo, que é uma coisa que acho que talvez nenhum de nós tenha tido, um semestre de PHC ou de sócio-histórica, e aí ele trouxe um monte de... ele trouxe diferentes perspectivas para além da análise do comportamento, porque ele me deu aula de análise do comportamento, mas ele também me deu uma matéria que se chama psicologia sócio-histórica. Então eu tive a sorte de ter a psicologia sócio-histórica. No mesmo semestre em que eu tive psicologia social, com uma professora que também era da Unesp de Bauru. Então, eles fizeram uma coisa que eu acho muito bacana, que não é muito comum na graduação, que eles se uniram um pouco as temáticas. Então, eles conseguiram falar. Então, na psicologia social, a gente leu o Ciampa, né? A história de Severina, e ele puxava um pouco para o que era sócio-histórica, que realmente não é o que a gente chama de histórico-cultural. Eu não tive Vygotsky, Luria, Leontiev, ele passou por cima, mas ele falou de base marxista, e acho que foi importante, porque as pessoas não tinham, né, essa noção de alguns conceitos básicos. Deve ter trazido coisa da Lígia Martins também, né, que é da Unesp também. Ah, sim, e aí essa mistura, né, Silvia Alani nos dois lados, Ana Bock, até tem um livrinho, eu já pego, da Ana Bock, que é de sócio-histórica. Então, no segundo bimestre dessa matéria, a gente fez seminários, cada um com um capítulo. Eu peguei de racismo estrutural e controle social penal. Foi muito bacana, gente, muito mesmo. Então, assim, eu acho que foi um privilégio. Eu ia falar, tá sendo bem fora da curva isso que você tá falando. Eu acho que sim. E aí, quando eu vim para Campinas, o Gui foi meu professor, numa matéria de extensão, né, Gui? E aí teve uma aula ou outra que no comecinho, assim, os grupos se reuniam, então no comecinho da aula você ficou na lousa falando para a gente sobre sentido e significado, tudo mais, e eram coisas que eu não tinha tido de maneira tão didática assim, sabe? Eu ouvia falar, mas eu não tinha tido Vygotsky, não tinha lido Vygotsky. Então, acho que foi muito bom. E aí me chamou para o coletivo e o resto é história.
Detalhe que eu enfiei, como eu sempre faço, né? Enfiei o Vygotsky em alguma conversa, Uhum. enfim, durante a aula ou, enfim, no intervalo da aula também, então, porque, Sim. né, eu falo que eu preciso levar a palavra do Vygotsky nos lugares, porque é isso, se eu não falo, também não chega, né? Sim, Mas, eu normalmente, quando eu tô dando aula aqui, não, eu dei psicologia social agora, esse semestre que acabou, mas vira e mexe em aulas eu tô falando, né, da história cultural, e aí, às vezes eu faço eu falo, alunos, parênteses agora, isso não é conteúdo da matéria, mas acho que é importante, aí a gente pega e fala do exato, Vygotsky, assim. exato. Mas, só pegando fazendo um comentáriozinho, inclusive eu tenho alguns alunos que escutam o podcast. Semestre que vem eu vou dar uma disciplina que é de História Cultural, e achei isso bem legal. É aqui no Senac, aqui em São Paulo, Então, e legal. tem no currículo, então eu tô bem empolgado para isso também, porque eu acho que é isso que a Gabi falou, né? Já falando um pouco da minha experiência, eu não tive também histórico-cultural ou sócio-histórica, acho que o Gui deve ter tido a mesma experiência que eu, mais ou menos, porque a gente se formou no mesmo lugar, mas tinha uma disciplina que era teorias histórico-críticas, se eu não me engano, Isso. É. e aí tinha um tópico da disciplina era psicologia sociohistórica, psicologia histórico-cultural, porque também a outra parte a gente via muito da teoria crítica, né, da escola de Frankfurt e tal, então Isso. isso ocupava boa parte do semestre. Então a gente via no comecinho ali, eu lembro de ver um pouco de base marxista, e aí depois a gente via uma, Uhum. duas aulas do Vygotsky, e depois a gente já passava para a teoria crítica, né? Eu nem me lembro se chegava a ter alguma coisa de teorias latino-americanas, psicologia da libertação, eu acho que nem Então, eu lembro chegava, disso em né? psicologia social. Eu lembro disso É, em isso, psicologia social, né? Que a gente tinha sim. duas, e aí que a gente começava lendo os europeus, né? O Berger, o Goffman lá, que é aquela coisa de estigma e tal. E aí depois a gente vai para psicologia social latino-americana, que aí tem essa Uhum. aproximação, né? Que aí a gente pega a Silvia Alane, tal, Ciampa, e aí chega na Ana Bock e tal, e a Bader, que eu acho que aí desses a Bader acho que aprofunda bem, assim, na sócio-histórico ou histórico-cultural, né? Então, eu lembro que foi essa experiência, mas o que me chamou a atenção, acho que foi nessa época mesmo, que é falando dos 5 anos da formação, isso foi no terceiro ano, né? Quinto e sexto período. Eu lembro que foi nesse momento da faculdade, que eu sempre já falei isso várias vezes, que foi nesse momento que eu falei, pô, é essa visão aqui que me interessa. Porque diferente da Gabi, eu acho que, inclusive, acho que é algo que eu tava pensando nisso recentemente. Essa visão de ser humano, assim, quando a gente pega marxista e tal, as contribuições do Marx, do materialismo histórico, eu tinha uma formação outra, acho que é antes da faculdade, principalmente influenciado por uma por uma dimensão, uma lógica religiosa, que isso era meio que tipo assim, não, isso daí nem pode, sabe? Tipo assim, isso Uhum. daí é ruim. Então eu lembro que Coisa de quando comunista, né? exato, exato, essa ideia de. Não, e nem só comunista, mas Sim. até de ser uma ideia, tipo, anticristã, sabe? Tô falando de base Ah, cristã. tá, Ah, tá. Então, tá. eu me recordo de ter essas histórias, assim, sabe? Então, eu me recordo, sei lá, Uhum. de no ensino médio eu não gostar da aula de sociologia, porque a professora tava falando do Marx, sabe? Então, eu Hum. lembro dessas coisas. Então, só que eu não tinha estudado, era só. Nunca era só uma adolescente, assim, eu realmente não tinha estudado. E aí, quando eu tive isso na faculdade, que eu falei, caramba, não, mas espera, isso daí é interessante. Isso daí eu acho que dá conta da leitura da realidade onde eu cresci, do que eu vivi, do que eu vivo. Então aí foi aí que eu costumo falar que foi o terceiro ano que eu comecei a me ver na psicologia, né? Porque até então Uhum. era um negócio que eu ficava tipo, legal, Eu psicanálise. acho que é um dos primeiros momentos, talvez ali quando começa a ter psicologia social, né, enfim, psicologia comunitária ou essas teorias mais críticas, acho que é o primeiro momento que de fato começa a se falar de uma psicologia que se preocupa a analisar a realidade das maiorias populares, que fala sobre desigualdade O social, que fala Brasil, né? sobre não é? Porque até aí, até esse momento, não sei, pelo menos na experiência que eu tive, é muito tipo assim, fenômenos e processos psicológicos, né? Que vai falar de uma maneira mais ampla, mais genérica e tal, e aí, né? Enfim, aí tem estatística, tem genética, tem neuropsicologia, né? Uhum. Anatomia e tal. Mesmo as E aí eu acho que abordagens depois, né, que é é. porque hoje eu sei que pelo menos deu uma invertida no currículo atual da onde a gente se formou, mas aí primeiro você tinha as abordagens e as abordagens também, numa lógica europeia, de tipo, também, Uhum. tipo,
super Uhum. distanciada dessas E num problemáticas. contexto muito clínico, né? Exato, muito clínico, exato. Uhum. E aí é nesse É. período que a gente começa a ter esse contato, né? E acho que a grande frustração que eu fui tendo depois foi perceber que só ia ser esse recorte, né? E aí, claro que depois em psicologia escolar, nas disciplinas de psicologia escolar, se continua tendo, acho que um pouco o olhar da história cultural, enfim. Mas acho que um outro ponto, que a gente está falando da formação, né? Acho que um outro ponto que foi muito importante para mim foram os congressos, assim. Acho que a partir do terceiro ano da faculdade também que eu comecei a frequentar mais congressos e tal. E aí que eu comecei tipo, teve o Simpósio Vialane, o encontro da Abrapso, o encontro nacional da Abrapso, e aí os encontros regionais. A Abrapso Campinas teve uma época também. Hoje eles fazem os eventos aos sábados de manhã, se eu não me engano, no último Isso. sábado do mês, mas antes eles faziam durante a semana, num espaço ali na Estação Cultura, que também levavam professoras e tal, e aí foi aí que eu falei, tá, eu acho que eu não vou ter isso aqui no meu currículo, mas eu tenho outras vias, Uhum. né? E aí foi daí que a gente vai construindo, né? Uhum. E, Marco, Mas, pode dúvida, falar. perdão. Pode Não, falar. é mais uma Ah, dúvida. O seu primeiro grupo de estudos de PHC foi o grupo que vocês criaram, então? você fala de tipo. Fazer parte, assim. Então, eu comecei estudando meio por conta com o Rômulo. O Rômulo me ajudava bastante porque ele fazia IC no Prosped, né? E aí eu pedia muita indicação para ele. E aí eu comecei. E aí eu lembro que quando foi o final do meu último ano da faculdade, a gente até falou isso no episódio anterior. Eu comprei o Construção do Pensamento da Linguagem, tentei ler sozinho, assim, não deu tudo errado. E aí foi nessa mesma época que eu conheci o Gui, e aí a Se gente. tivesse dado certo, seria estranho. Né? Tipo assim, não, acho que eu entendi tudo, gente. Não, Tá aí ótimo. não me entendeu, né? E aí foi nessa época que eu já conhecia o Gui, a gente já tinha trocado contato e tal. E aí foi bem quando você estava voltando, né, Gui, de Nova York. Isso foi quando eu entrei no mestrado. Aí que a gente, tipo, começou o grupo. Foi logo ali, porque foi a pandemia, o Gui no doutorado, eu começou no mestrado. O que a gente vai fazer? Vamos estudar. E aí. A gente ficou estudando por Ler conta, ética, né? né? Não, o Isso, Ética foi até isso. depois. A gente Foi depois. leu, acho que. É. Eu nem lembro quantas coisas a gente leu, assim. A gente foi fazendo também várias aproximações, assim, também, né? Tipo, Uhum. de também discutir, fazer intervisão da clínica, né? Enfim, a Aham. gente sempre teve um A gente leu hábito, Paulo assim, de Freire. estudar junto. Lemos Paulo Freire, é verdade, É. E só aproveitando, até para não esquecer, Uhum. mas para falar já de dois eventos que vão ter esse ano relacionado ao Vygotsky, porque você falou dos eventos, e eu acho que é importante mesmo, Sim, né? sim. Eu acho que o evento é uma oportunidade que você tem para encontrar as pessoas pessoalmente, para trocar ideia, né? Enfim, às vezes estabelecer relações e tal. Acho que tem um evento bem importante que vai ter na Unicamp, agora esse ano, que vai ser o 10º Seminário Internacional Vygotsky, Arte e Educação Estética, a técnica social do sentimento no horizonte político das transformações. Esse evento vai ser de 3 a 6 de novembro. Isso é importante falar, a gente está falando de 2026, né? A gente está em 2026 Isso. agora. Só para ficar registrado. E, enfim, esse é um evento importante também. E vai falando aí alguma coisa enquanto eu pesquiso o outro. O outro é da Abrapso, né? Que imagino que você vai falar. Vai ter o da Abrapso. O encontro Não, regional. nem ia falar desse, mas tem esse também. O encontro regional da Abrapso, eu sei que ele vai ser uma emenda com esse. Ele vai ser do dia 30 de outubro, se eu não me engano, até o dia 2 ou dia 1º de novembro, eu não lembro, acho que até dia 1º. Ele é de 30 de novembro a dia 1º, não, 30 de outubro a 1º de novembro. Vai ser aqui em São Paulo, na Unip, não me recordo agora qual vai ser encontro regional. Inclusive já está com submissão de trabalho aberto, já acho que vai até o final desse mês. Então também é um evento legal. E eu ia falar também do Congresso ISCAR Latino-Americano, que vai ser na Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, dia 28 a 31 de outubro de 2026. Que também é um evento importante, né? Porque a gente vai ser um congresso latino-americano e tal. E ano que vem tem um congresso internacional do ISCAR, que vai ser na África do Sul, em Cape Town. Então, enfim, já fica a dica aí para quem conseguir em 2027 quiser ir para a África do Sul, na Cidade do Cabo, vai ser o evento internacional do ISCAR lá. E Campina Grande vocês vão? Então, eu tô avaliando as possibilidades, porque é no meio do semestre, né? E aí eu preciso ver se eu consigo ir por conta das aulas.
Mas eu tô nessa. como comissão científica, contribuindo com o evento. Então, enfim, vou tentar me organizar assim para ir. Mas é Legal. isso, né? Por mim, eu iria em todos os eventos possíveis. Sim. Eu também adoro eventos. E, enfim, acho que também é muito importante para a formação mesmo. Só para compartilhar um pouco a minha experiência, eu acho que assim, eu acho que é muito parecido com o Matheus, assim, né? Eu tive a teorias histórico-críticas também na graduação. Na época eu já fazia iniciação científica com a Vera, então eu já conhecia um pouco do Vygotsky, já estava estudando um pouco do Vygotsky quando eu tive essa teoria, e eu já contei aqui, né, mas assim, eu me aproximei da psicologia histórico-cultural quando eu estava ainda no segundo semestre, acho que do primeiro ano, ou primeiro semestre do segundo ano da faculdade, que eu comecei a organizar um grupo de estudos marxista com alguns amigos da faculdade, né, e, enfim, e aí a gente começou a estudar por conta própria mesmo, assim, fora do horário de aula, né, então a gente se organizava na hora do almoço, e a gente começou a ler várias referências marxistas, lemos o próprio Marx, o Lenin, Trotsky, né, enfim, todos esses caras, e aí a gente começou a se aproximar também de alguns autores, o Martin Baró, por exemplo, enfim, né, da psicologia latino-americana, e aí eu lembro que teve um momento que eu falei, tá, mas e aí, né, a gente tá estudando esses caras todos, mas isso tem a ver com a psicologia? E aí foi que esse pessoal que tava fazendo comigo falou assim, não, pô, com certeza, tem tudo a ver, né? Você já ouviu falar do Vygotsky, por exemplo? Eu falei, eu acho que não. Ah, então lê esse cara aqui. Aí me deram, enfim, né? E aí eu fui procurar a Vera, porque daí eu queria fazer iniciação científica na faculdade, inclusive é uma outra forma, né, acho que de começar a estudar, né, você se aproximar de algum grupo de pesquisa e tal, que foi um pouco do percurso que eu e o Matheus fizemos, né, então eu tô no grupo da Vera desde 2011, e, enfim, né, então já faz esse tempo todo aí, faz 15 anos já agora, inclusive ano que vem o grupo faz 20 anos, Sim. então, né, já faz algum tempo, e aí fui fazendo essas aproximações sucessivas, assim, né, e aí eu tive teorias histórico-críticas, e aí eu lembro que já na graduação a gente tem aquele momento lá do quarto, quinto ano que a gente tem que escolher a abordagem, e aí eu já queria a psicologia histórico-cultural, já me interessava mais por isso, né, enfim, já me colocava dessa maneira, e aí eu lembro que não tinha essa opção, não tinha como escolher psicologia histórico-cultural na clínica, não tinha, né, a única possibilidade de ter alguma coisa era, porque na época a gente fazia o estágio nas 3 áreas, né, a gente fazia em organizações, em escola e na clínica, e aí a gente tinha que escolher uma área para ser ênfase, que era a área que a gente ia fazer o dobro de horas no campo. E aí eu queria escolar, mas eu sabia que não ia ter aluno suficiente para abrir turma de ênfase de escolar, e aí eu peguei ênfase na clínica. E aí tinha um professor que eu gostava muito, que ele tinha me dado ética na faculdade, que também era um professor de análise do comportamento. Legal. Olha aí que Olha coincidência, né, só. Gabi? E era um professor que, enfim, eu conheço ele até hoje, enfim, tenho uma grande admiração por ele, assim, profissionalmente ele é um cara que eu gosto muito do jeito dele, né, admiro muito, enfim, o conhecimento também que ele tem e tal, e ele tinha feito um mestrado em filosofia e um doutorado em análise do comportamento mesmo, né, psicólogo ele. E aí eu falei, não, então eu vou fazer a minha ênfase em clínica com esse professor, porque eu acho que na análise do comportamento eu consigo minimamente operar os conceitos, ou, enfim, as instruções ali para eu poder fazer o atendimento, mas já com uma visão um pouco mais crítica, né, enfim, alguma coisa que eu queria integrar, assim, no meu estágio. Aí, em organizações, eu fui fazer negócio de clima organizacional lá, que não tinha nada a ver, e escolar, educação, eu fiz em educação não formal, então aí eu fui para uma OSC, fazer um trabalho com meninas que ficavam lá fazendo, tipo, num serviço de convivência, né, e aí a minha professora era professora de psicologia social, então, enfim, aí eu consegui conciliar de alguma maneira isso, assim, tal, na minha experiência. Mas foi muito estudando por fora, assim, foi muito pela iniciação científica que eu fui me aproximando, né, na graduação mesmo, muito pouco, eu tive um pouco ali em desenvolvimento infantil, um pouco em psicologia escolar, um pouco mais, mas ainda não o suficiente, ali em teorias histórico-críticas, e depois meio estudando por conta. E aí, enfim, o resto é meio história, porque daí é o que eu e o Matheus fizemos aí, que foi estudando por fora. Que daí eu acho que junta também um pouco com o nosso programa anterior, que a gente estava falando sobre por onde começar a estudar a psicologia histórico-cultural. Sim, perfeito. Que foi um pouco da estratégia que a gente adotou. Eu acho que até um pouco disso que a gente está falando hoje a criação do grupo de estudos que
A gente tô falando isso todo episódio, mas a gente está chegando aos 3 anos e eu estou bem feliz com isso. Eu Inclusive, a acho que gente vem precisa pensar alguma coisa para esses Exato, 3 anos. sim. E que eu acho que vem um pouco daí, né? Da gente entender, assim, e muito das pessoas irem parando a gente. É muito comum. Tá passando a sirene, não sei se vocês vão ver, mas enfim. Não. Não dá para ouvir, não. E aí acho que eu escutava muito isso em congressos também, quando vai em congresso, e aí se apresenta o trabalho, como que dá para saber mais? E aí acho que vem um pouco daí também, que eu acho que esse espaço que a gente vai criando menos formal no sentido acadêmico, né, que é o que a gente, inclusive, o podcast também é um dos braços desse projeto, assim, eu acho que passa um pouco por a gente ir tornando a sócio histórica, a história cultural um pouco mais do cotidiano, né? Eu acho que menos, não menos teórica, porque eu acho que não tem como, a gente sempre cai nessa, mas eu acho que mais cotidiana, que eu acho que é importante também, né? Porque é muito legal escutar que você já tinha interesse, né, Gabi? Imagino que também pelas redes sociais isso tenha sido um... Eu fiquei ouvindo o que você estava falando, Gabi, eu fiquei pensando muito isso, assim, fiquei pensando, caraca, como que a gente pode chegar nas pessoas, às vezes até mesmo antes delas entrarem na faculdade, para que elas também já possam entrar na faculdade um pouco mais interessadas ou sabendo que existe, porque quando eu entrei na faculdade, por exemplo, eu nem sabia que abordagem existia, tipo assim. Eu sabia da psicanálise, tipo... Eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia que, tipo assim, né, se organizava em abordagens, perspectivas teóricas, etc. Mas é muito legal isso, assim, fico pensando que é justamente, você deu o exemplo do saúde mental crítica, né, é isso, né, como que a gente pega esse conhecimento que é tão teórico, tão técnico, tão denso, e a gente torna ele mais acessível para falar com a realidade das pessoas, né. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem. Sem dúvida. E eu acho que sendo intencional, ou seja, sem atirar para todos os lados, eu acho que tem que ser feito de várias maneiras. Eu falo como aluna, porque eu tive acesso pelas redes sociais, daí eu fui para a faculdade já com isso na cabeça. Então, quando eu comecei a fazer colegas, eu falei que isso me interessava e que eu gostaria de seguir nisso, e eles falaram o que é isso, e interessou muito a eles, e eu acho que foi um pouco isso, sabe? A gente vai... Então, eu fui afetada pelo Dassaev, e de alguma maneira eu afetei os meus colegas. Talvez a gente não consiga angariar, até porque a gente não está evangelizando, parece, mas porque a gente fala, vou levar a palavra do Vygotsky, parece, mas angariar alunos para a PHC necessariamente como abordagem de escolha, mas talvez eles tenham uma visão mais crítica da psicologia que eles fazem, da abordagem deles e tudo mais. Por isso que fica um pouco nebuloso para a gente quando a gente começa, quando a pessoa fala sócio-histórica, sobre o que ela está falando, quando ela fala histórico-cultural, sobre o que ela está falando e tudo mais. E aí, puxando o que você está falando. Não, eu ia só comentar que eu acho o quanto que também eu acho que é importante nesse movimento do papel do professor nesse movimento de encantamento, né? Porque eu fico vendo, assim, a minha experiência na graduação também foi assim, né? Tipo, tem aquela professora de psicanálise que todo mundo fala que é muito boa. Aí você vai assistir uma aula dela e ela, tipo assim, é absolutamente apaixonada por psicanálise, e ela respira psicanálise, e aí, tipo assim, você vai se encantando nesse processo também, né? Então, também fico pensando um pouco isso, né? Quais são as referências de docentes que a gente tem na graduação, dessas várias perspectivas, e quem são os professores da PHC ou da Sócio-Histórica que aparecem no nosso percurso. Sim, você foi um dos que apareceu no meu percurso. Acho que foi importantíssimo. Aí, eu não teria entrado no coletivo, né? Eu acho que isso Boa. foi muito importante para uma educação um pouco mais formal, porque é aquilo que eu falo. É legal ter vários canais para a gente conhecer, e receber de um monte de lugares a PHC, mas num lugar um pouco mais formal é bem legal. E aí a gente falou, né, de professores da análise do comportamento que nos inspiraram porque conseguiam fazer essa ponte, conseguiam falar sobre, mesmo não sendo da abordagem. Então, acho que isso é muito bom. Eu acho que esse papel dos professores é bem interessante. Acho que quando a gente se apresenta, né, eu e o Gui, que somos psicólogos e professor, acho que isso, eu espero, inclusive, vocês estavam falando da clínica, eu tive a oportunidade no semestre passado, se eu não me engano, acho que foi semestre passado. Eu supervisionei na clínica também em História Cultural, numa outra faculdade que eu dou aula, só foi uma turma mesmo, mas foi uma experiência interessante, assim, e, inclusive, eu sei que tem
agora ele se formou já, o Cabé, ele era dessa turma, e a gente acho que discutia bastante, mas é isso, assim, acho que foi uma experiência, mas acabou não tendo outras turmas e tal, mas acho que ainda a gente está nesse lugar, né, e acho que pensar o papel do professor, acho que é bem importante mesmo, inclusive em qualquer disciplina que a gente vai dando, assim, acho que dá para pensar, e é isso, porque acho que é o ponto que você falou, né, de a gente não tá falando numa ideia de dogma, né, de tipo, mas é de uma ideia de, tipo, quando eu tô pensando as questões da psicologia e tal, eu tô olhando pela via da psicologia histórico-cultural não que é exclusivo, né, não que a gente dando aula, a gente vai ficar só, a gente tem que saber de outras coisas também, mas, de um modo geral, quando a gente tá falando de uma via interventiva, cai nesse lugar, né? Mas, enfim. É um professor com essa lente, porque todos têm a sua, eu acho que os outros das outras abordagens fazem isso, olham por uma lente, mas para além disso é alguém que acredita que talvez essa seja uma psicologia que resolva alguns problemas históricos da psicologia, então não é só, isso tem muito a ver com a minha visão de mundo e o seu tem muito a ver com a sua visão de mundo. Não, como que eu posso levar algumas problemáticas da PHC, mesmo que as pessoas não absorvam a PHC como abordagem, para uma crise da psicologia, né, que o Vygotsky traz. Sabe o que eu ia falar que eu acho que é interessante, que eu não falei? Essa coisa da iniciação científica, que o Gui falou, porque o que acontece? Eu já interessada na PHC, já há 4 anos na faculdade, estava já há 4 anos, e eu queria fazer uma iniciação científica. E não tem ninguém da PHC na pós-graduação da psicologia, mas tem muitas pessoas da teoria histórico-cultural na pós-graduação da educação. Então, você que está aí na faculdade, né, e numa universidade que tem pós-graduação, que tem diversos departamentos e tudo mais, se não conseguir ir pela via da histórico-cultural, porque dá, sim, para convencer professores que não são da abordagem a nos orientar nessa abordagem, mas se não conseguir, a educação é um caminho interessante. Assim. Então, eu acho que foi o caminho que eu encontrei para estudar teoricamente e para me iniciar cientificamente dentro da faculdade, com a teoria que era a minha de escolha, né? Boa. É verdade, é verdade. Muito bom. É isso. E entrevistar psicólogos da história cultural, né, Matheus? Eu conheci a Gabi assim, inclusive. O Gui que indicou, a gente foi lá no Starbucks do Iguatemi. Isso. E também ajuda, porque daí é o que comem, né? O que fazem. É isso, no fim é isso, né, gente? É a gente se organizar, é a gente, né, trocar espaços, trocar experiências, enfim. O que nos vincula a uma abordagem, acho que não é só a parte técnica, mas eu acho que é a visão de mundo, né, a dimensão afetiva também. Então, eu acho que é isso mesmo. Muito bom. Ficamos por aqui, então? Ficamos por aqui. Muito obrigado, Gabi, pela conversa. Muito obrigado. Deixem aí nos comentários, né, o pessoal que está ouvindo, como que é na universidade de vocês, se vocês tiveram professores que inspiraram ou que estão, enfim, um pouco do que contem aí sobre as experiências de vocês, e acho que dá para a gente ir construindo. Façam sugestões de temas também, que a gente está de olho. E é isso, mas muito obrigado. Avaliação do nosso podcast. Se inscreva no canal do YouTube, né? E venham para o grupo de estudos. Acho que Grupo de estudos Coletive, L-E-T-I-V. É isso. E temos a Gabi aqui, que faz já 2 anos. Você tem um breve relato da experiência, Gabi? Sobre você como pessoa que participa do grupo? Eu acho que se esse nosso episódio tem algo forte para dizer, é a importância dos grupos paralelos à graduação. Assim, e grupo de estudos é o melhor jeito, realmente, para discutir com alunos de graduação, com psicólogos já formados que atuam na PHC ou que estão fazendo transição para PHC, é online, então tem gente do Brasil inteiro. Eu acho que para mim foi muito importante entender diversas realidades da PHC, gente que teve na faculdade, se formou e fez os estágios com isso, e gente que não tinha ouvido falar e já é formado e quer fazer uma transição. Então, para mim, foi muito rico poder entrar em contato com a teoria com algum tipo de respaldo, porque não é fácil, vocês sabem, vocês foram ler e desbravar, né, e comprou o livro, Matheus, e não é fácil mesmo.
E aí tem sim uma dimensão política e afetiva muito importante que tem muito a ver com a nossa abordagem. Então, eu acho que é um amparo em vários aspectos, teórico e também um pouco de ter cúmplices nessa jornada. Legal. Boa. E para você que entrar no grupo de estudos, todo o conteúdo que a gente já fez até hoje, ele está gravado, né, e está disponível na plataforma, então a gente já tem mais de 100 horas de encontros lá, que vocês podem entrar, acessar, assistir, desde os primeiros encontros até os atuais, né, e aí os ao vivo que a gente faz também, que agora, nesse exato momento, em julho, a gente faz uma pausa, mas a gente volta em agosto com os encontros síncronos, e aí é interessante que tem gente, inclusive, que entra agora em julho, faz uma maratona, assiste várias coisas, vários encontros que a gente já fez, e depois, quando começa em agosto, já começa também um pouco mais atualizado aí de todas as discussões. Então, é isso. Gabi, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, e Matheus também, muito obrigado aí pela parceria mais uma vez. Semana que vem estamos aí de volta, sempre aos sábados de manhã, uma vez por semana, e deixem seus comentários aí, a gente se encontra e vai se falando aí pela semana. Falou. Tchau, obrigada, gente.